nossa de repasse, eu vou te passar um número em um procedimento, por exemplo, uma restauração e amálgama. Hoje um profissional em rede particular, ele cobra por volta de 50 até 60 reais em uma face do dente. Agora, quando a gente fala em operadora, ela trabalha com uma margem aí de 8, depende da operadora, até 16 reais no pagamento desse procedimento. Então, poxa, de 60 a 16 profissional, não, eu não vou trabalhar com esse valor. Mas aí, em contrapartida, quando a gente faz uma avaliação de custos, o quanto realmente custa uma obturação em amálgama do profissional, ela custa 8 reais para o profissional. Então, o que o profissional tem que valorizar? Ele tem que valorizar o custo dele se paga, e as operadoras têm como cobertura o rol mínimo de procedimentos que a ANS exige. A ANS, a gente está falando, é a Agência Nacional da Saúde, que nós estamos, inclusive, regulamentados. Hoje existe uma agência regulamentando o nosso sistema. Então, quando a gente fala de custo, ele tem que entender, o profissional, que o custo efetivo dele, ele se paga. Agora, as operadoras, elas estão levando clientes para esses profissionais, onde a prótese não está no procedimento da cobertura do rol mínimo de procedimento da ANS. O implante não está. O clareamento não está. Então é uma forma que o profissional tem que ser criativo para ele poder estar, obviamente, gerando mais negócios, aproveitando a oportunidade que as operadoras estão encaminhando os usuários para essa rede credenciada. Marcelo, nós vamos fazer um rápido intervalo. Pois não. Depois eu quero continuar a nossa conversa para examinar onde se dá a concorrência nas duas pontas, do fornecimento do serviço e do atendimento ao usuário. Okay. Mas nós vamos continuar logo depois do intervalo. Estamos de volta na nossa conversa com José de Arimateia Barcelos, diretor da Dental Plus, diretor-presidente da Dental Plus, que é uma empresa, como o seu próprio nome indica, dedicada a operar a prestação de serviços odontológicos, e como vimos no primeiro bloco, está crescendo expressivamente no Brasil. Eu deixei meio que insinuado ao final do bloco anterior, José de Arimateia, a questão de em que medida, com os custos de procedimentos básicos, mais ou menos comparado ao que o odontólogo recebe, que vantagem ele tem para se credenciar? Bem, como eu havia comentado, a vantagem principal do profissional é que ele recebe um volume de pacientes ou de clientes, né, para serem atendidos, e ele tem que usar da criatividade dele nos procedimentos que não tem a cobertura, né, porque ele consegue alavancar a receita dele em cima desses números. Eu parto do seguinte princípio: eu sou odontólogo. Eu tenho o meu consultório montado, eu investi no meu consultório, tive um investimento e estou com dificuldade de atrair clientes. Uma forma bacana que eu adotaria é ir à contratação, né, de uma operadora de odontologia de grupo, e com isto é uma forma de ele levar o cliente até o meu consultório, e aí eu vou usar da minha criatividade. Quando eu citei o de 8 a 16 reais, valor mínimo 8, ou seja, ele empataria. Mas vamos partir de um princípio que a nossa operadora, por exemplo, ela trabalha com valor maior, não trabalha com valor menor. Então ele já está ganhando com isto. E ao mesmo tempo ele está aumentando essa receita, ele está, vamos dizer, dando giro no negócio dele. Porque o que hoje o profissional, a maior dificuldade que ele tem é atrair o cliente.
Essa é a maior dificuldade. Barcelos, deixa eu te fazer uma pergunta do ponto de vista de geoeconomia. Tá. Nós sabemos que o Estado de São Paulo, praticamente a metade dos serviços odontológicos corporativos do Brasil estão aqui nesse estado. Mas se a gente vê o perfil econômico do Brasil nos últimos 5 anos, a gente vê uma expansão brutal do Nordeste como mercado de consumo em geral, não só de consumo de produtos, mas também de serviços. Uhum. E a pergunta é, as grandes operadoras de serviços em geral, como a sua, que é de serviços odontológicos, pensam numa expansão para esses mercados que também já cresceram economicamente? É um investimento muito grande ou vocês ainda estão muito vinculados ainda a atender o Estado de São Paulo? Estrategicamente é de muito interesse você trabalhar com os outros estados. Realmente hoje o número que diz respeito à região Nordeste é um número muito pequeno. Por volta de toda a região, vamos falar de 20%. É muito abaixo do que a gente está dizendo no estado de São Paulo, que é de 50% até 60%. De todo o serviço a nível Brasil. Brasileiro, né? Existe sim interesse e estratégia dentro de cada operador adotando sua estratégia para esse crescimento. Obviamente isso vai gerar um aumento aí de investimento, mas é interessante que a gente faça um trabalho em toda a região e na verdade a gente acompanha as empresas, porque o nosso segmento tudo começou em Santo André. A nossa empresa, a sede é em Santo André. E o atendimento nosso é nacional. Então, como que a gente deu início ao atendimento nacional? Através das empresas de Santo André, que tem filiais em outros estados. E, obviamente, quando você começa a ter atendimento fora do seu estado, você começa a criar novas estratégias até de crescimento nos outros estados. Me diga uma coisa. Como é esse mercado? São as operadoras que procuram mais os odontólogos ou vice-versa? Ou são os odontólogos que procuram as operadoras? Em primeiro momento, foram, obviamente, as operadoras que foram atrás dos odontólogos. Hoje, continua com o mesmo sistema, a gente continua trabalhando, indo atrás dos odontólogos, porém, o índice... aumentou bastante o índice de procura por parte de atendimento de operadoras. E há algum critério das operadoras na escolha dos odontólogos, seja um critério de densidade regional, seja um critério de qualidade, de equipamento? Existem critérios. Hoje você tem o atendimento, o nível diretoria, nível gerencial, o nível operacional. Você monta essa rede credenciada em cima da necessidade da empresa. Com certeza, independente de qualquer atendimento do quadro de funcionários, com certeza, primeiro é a avaliação do currículo do profissional, para você verificar a qualidade dele, depois a localização e a infraestrutura de atendimento dele, e até a capacidade de atendimento do profissional. E a gente sempre respeita a rede credenciada, o profissional, em número de atendimento. Quando a gente percebe que o índice dele está ultrapassando a nossa necessidade, está fora da nossa necessidade, a gente aí sim procura um profissional próximo para a gente poder estar credenciando. Quer dizer, você gera uma competição entre eles, né? Assim, para atender melhor o seu contrato com as empresas. Sim, acaba gerando. Acaba gerando. Gerando porque ele verifica que o concorrente dele está tendo um número de atendimento grande, ele também quer essa oportunidade. Eles nos procuram, a gente espera um pouquinho em respeito ao profissional. A economia brasileira, ela não tem necessariamente um comportamento homogêneo. Tem setores que tiraram o pé do acelerador, outros crescem de uma forma vegetativa, outros estão indo muito bem, obrigado. No seu setor, o setor odontológico, qual é a expectativa de crescimento para 2009 do setor no país e qual é a expectativa de crescimento da sua empresa em particular?
Olha, o segmento odontológico, os números estão comprovando que realmente está crescendo violentamente.